Bora ver se por esse celular eu consigo. Bora ver. Bora ver se por aqui eu consigo falar com o Murilo, né? Boa noite a todos. Aí tô aguardando o momento pra gente falar sobre capoeira com o Murilo. Bora ver aí se ele entra nesse esquema aqui, porque hoje tá que tá. Minha aluna querida, como é que tá você, minha amiga? Dandara, a rainha da capoeira. Bora ver se por aqui ele entra. Tudo bem, Dandara? Como é que tá, minha amiga? Preciso fazer uma live com você. Você é a rainha da capoeira, minha querida. Você é a rainha da capoeira. Bom, por onde andas? Aí, pronto. Bora ver se ele entra. Participe, viu, Dandara? Sei que você sabe de tudo. Aí, tá caindo, Murilo. Hoje não é o nosso dia. Gilmar, como é que tá, meu amigo? Eu entrei por outro aparelho, meu querido, e tá, acho que as forças, o sobrenatural tá boicotando a nossa participação. Vamos que vamos, bora. Peça de novo aí, senão eu vou ter de ir por você. Peça a última vez, aí eu peço aí para ver se eu consigo. Você está aprendendo, minha querida? Você é a rainha da capoeira. Quero fazer uma live com você. Sei, meu irmão. Ah, vou sair, viu? Murilo saiu, vou entrar aí, Murilo. Vou entrar por você, viu? Entre aí, vai. Aí, ó. Aí. Ô, meu irmão! Ô, Rapaz, velho! tá com alguma força Ô, sobrenatural velho! Esse besouro é tão tentando encantado. boicotar a nossa live. Rapaz, esse besouro é tão encantado, velho, que até nisso daí ele pregou a peça. Isso é mandiga. Rapaz, besouro é retado, viu, velho? Foi a Isso live é mais mandiga. especial da nossa vida. Isso é mandiga. Estou aqui batendo um papo, entrei, saí. Mas é Rapaz, isso aí, meu irmãozinho. Acho que hoje é sexta. Está todo pois mundo em casa é. porque não está podendo tomar uma. Eu estou Sim, aqui tomando uma taçazinha de vinho rosé, aí, ó. entendeu? Então vamos que vamos. Todo mundo dentro Rapaz, de casa velho. produzindo como se estivesse no útero de uma mãe. E todo mundo fazendo live, batendo papo. Pô, velho, eu cheguei a suar aqui, velho. Suei aqui de agonia. Falei, meu irmão, que Você trocou besouro de é esse? celular? Você trocou de celular? Rapaz, eu apaguei vários programas aqui do celular, saí apagando o programa, apagando daqui e dali, tentando. E aí, na hora que eu fui mudar de celular, o besouro aí É. resolveu entrar. O besouro mangangá. Besouro Manangá, que figura é essa? Que, Meu que, que, que irmão, cara é esse? Manuel Henrique Pereira.
A gente não sabe como nasceu, provavelmente no final do século XVIII, né? Como XIX, que diga, como todo pobre, todo trabalhador pobre, o filho de trabalhador pobre, não tem o seu registro, só tem o registro de batismo. Mesmo assim, se tiver, porque é difícil batizar, era caro, é porque as pessoas não sabem, Murilo. Sim. Antes, quem vive em adultério, né? Hoje tem uma certa moralidade. Quem vive em adultério tem de casar. Mas antigamente, 80% da população não era casada, porque era caro casar. Era Rapaz, caríssimo. E é antigamente, batizar mais ainda. exatamente. Antigamente era a grande maioria, mas isso ainda é uma realidade, né? Você vê que de vez em quando. Por opção, né? Você tem o cartório, você casa o direito civil. Mas antigamente era na igreja. Aí o padre, ele cobrava. Então o peão, né, o trabalhador, o escravizado ou não tinha condição de pagar um araminho, né? Porque tinha de botar o pirão na boca. Então ficava sem casar, vivendo em adultério. É isso mesmo. Mas não por culpa, pelo contrário. Pois é, meu irmão. E essa Santo Amaro, e essa Santo Amaro do final do século XIX, o que é que você me conta aí dessa Santa Amaro, desse recôncavo baiano? Rapaz, se a escravidão aqui em Salvador era boca de 09, se o negro, ou mestiço, ou escravo ele da terra, seja ele africano, sofreu o pão que o diabo amassou aqui na Bahia, no recôncavo, você multiplica isso por 10. Porque o Rapaz, recôncavo é o berço da agricultura de cana-de-açúcar, né? Principal produtora de cana-de-açúcar do Brasil. E o negro em Santa Amaro, em Maragogipe, em São Francisco do Conde, Cachoeira, São Félix. era maltratado. Para você Era. ter uma ideia, no final, em meados do século XIX, a Bahia teve, em menos de 10 anos, cinco presidentes de província, o que seria hoje o governador. Por quê? A cidade estava em motim, constante motim. A cidade não era tranquila. Salvador, estou falando de Salvador. A cidade não era tranquila, estava em constante motim. Tinha revolta, muita as pessoas à noite, como hoje. Hoje as pessoas não sabem por causa da epidemia. Mas antigamente deu 6 horas, 7 horas, baixou o sol, nem todo mundo podia sair. Não podia. Principalmente o pobre que era negro. Isso em Rapaz, Salvador. Imagine isso no Recôncavo Baiano, que era uma terra extremamente aristocrática. Boa parte da alta cúpula do poder central do Império, né, do primeiro Império e do segundo Império, era os principais primeiros ministros, 35% dos primeiros ministros brasileiros eram da região, verdade. principalmente Bolsonaro ou Cachoeira. Então, o Exatamente. poder é muito forte nessa região. Então, essa figura, que você vai conversar daqui a pouco sobre ele, e a gente vai bater um papo, nasceu É, numa estrutura de poder extremamente, não vou falar racismo, porque racismo se torna até pequeno. É opressão mesmo. É um processo de opressão. Eu vi um depoimento de um contemporâneo da década de 20. Um sim, cachorro era mais bem tratado do que um negro. verdade, verdade. Pois é, meu irmão, você falou muito bem desse contexto aí do recôncavo baiano. Eu acho que a brasilidade e a baianidade nasce sobretudo no recôncavo. Tudo que a gente entende por Bahia, por sentimento, por identidade, nasceu lá, capoeira, samba, enfim. É, E o besouro, né? O besouro, ele entrou para a história com o seu apelido, né? Mangangá. Por que besouro Mangangá? Então, onde vem esse termo? Eu já vou começar já trazendo algo interessante na história dele. As pessoas perguntam, mas rapaz, de onde vem esse nome besouro? Ele, invariavelmente, se metia em confusão, principalmente com polícia. A polícia não se dava bem com ele, rapaz. Ele não se dava bem com a polícia. Nunca foi preso por roubo. ele é um rebelde, né? Ele é um rebelde, é aquele Ele é sujeito uma figura, ele é uma figura de fora da casa. resistência. Ele é uma figura de resistência. Ele é um sujeito de embate mesmo. Ele é um maldito, né? Que pra gente é um bendito, né? Enfim, ele
Por que ele ganhou esse apelido de besouro? Porque o besouro mangangá, para quem é da roça, para quem conhece esse universo, é um besouro que tem uma picada, meu amigo, venenosíssima. E ele, como todo besouro, bate asa e voa, né? O que o besouro fazia? Em várias brigas. E besouro, esse besouro mangangá é aquele besouro preto com casca dura que fura madeira de lei. Esse besouro, que botaram o apelido, que é um besouro muito comum no Recôncavo Baiano. Ele fura cerejeira. Cerejeira de madeira tão dura que nem cupim rói. E aí... então ele criou essa fama em torno dele, né, de valentão. Ele andava sempre com, entre aspas, a cafajestagem, os brigadores, né? Ele sempre foi um transgressor, né? Um homem que nunca aceitou essa condição imposta sobre o sistema, sobre ele. E em uma dessas brigas, inúmeras brigas, né, de besouro, tinha que ter muito policial para contê-lo, né? Tinha que ser muita gente, porque o cara era bom de briga, ele tinha uma inteligência corporal absurda, tinha uma constituição física acima da média, e era um cara de estatura alta para a época. E aí a polícia o cercou, e de repente, quando a briga estava como perdida, a polícia dessa vez, porque ele bateu, tem vários relatos dele quebrar a polícia no pau. Se viesse um ou dois, tomava bolacha, tomava porrada de besouro. E aí é o que devemos até contextualizar hoje. Sim. Eu lembro muito bem, porque eu fazendo uma pesquisa sobre moradores de rua, moradores em situação de rua, e a gente tem de ser politicamente correto, embora eu seja incorreto, mas a gente tem de criar uma cultura para certas coisas, para não criar juízo de valor. Quando essas pessoas pobres, e até pela situação social, são negras, os mestiças, andam em bairros nobres, elas são logo avistadas pela polícia e barradas para saber o que é que está fazendo ali. É uma coisa interessante. Muita gente anda sem camisa, muita gente pobre, quando anda nesses bairros populares, eles andam sem camisa, justamente para avisar a polícia: olha, eu estou desarmado. Então, você passar pelo constrangimento de ser revistado. Então, muitas vezes, quando passa uma viatura, ele levanta a camisa para mostrar que está desarmado. Ou anda logo sem camisa para o policial que passa numa viatura já avistá-lo e ver que ele não oferece uma ameaça àquela sociedade. O besouro era um desses que, quando a polícia via, parava. Ele era um desses e ele era o cara. E aí, então, esse apelido vem disso. Numa dessas brigas, ele vai, quando tudo está perdido, dessa vez Besouro vai perder, ele era um herói, né? Ele era um herói para um determinado tipo social baiano, o tipo social do Recôncavo. Ele representava por desafiar o sistema, por ser um transgressor, por ser valente, por não aceitar a condição, por bater de frente, por ter coragem. Então, Besouro é uma referência. Então, quando tudo estava perdido e aquele herói ali ia perder, a gente tem essa necessidade de referenciais, né? Ele bateu asa, voou e ninguém soube por onde ele foi, meu amigo. E aí uns disseram... A mandinga! Alguns disseram que ele... Uma espiritualidade... Eu sou um cara místico. Entendeu? Por natureza, muitos acreditam muito nas forças sobrenaturais em Deus. E quem é oprimido, geralmente, são poucos que não são, que não acredita na força de Deus, entendeu? Isso. Então, ele se protege, no caso da religião, no candomblé, ele se protegia em chamado corpo fechado. Exato. Ele tinha um corpo fechado, tanto que muitas vezes ele se tornou uma lenda. Depois ele foi lendário, porque ele conseguia escapar de uma forma sobrenatural, que ficava... Para onde você passa, tem 10 pessoas aqui atrás dele e ninguém conseguia achar. De repente ele some, como se fosse uma coisa sobrenatural, entendeu? É isso mesmo.
Então, aí é uma delícia. Esses contos que envolvem o besouro, a gente sabe muito sobre o besouro por história oral, né? Não tem muitos registros sobre ele. Então, a gente ouve casos de contemporâneos dele em Santo Amaro, casos de contemporâneo dele pelo Recôncavo Baiano, e ele ou virava um besouro, e alguns contemporâneos diziam que ele virava toco de pau, nesse linguajar bem baianês do Recôncavo, virou toco de pau. E aí o que é que acontece? Besouro, como você bem colocou, é um rapaz, é um cara que vai nascer no final do século XIX. Veja que o final do século XIX está bem perto da gente. E Claro. ele está pertinho da gente, meu amigo. Está A pertinho. E ele escravidão, a escravidão tinha sido extinta oficialmente por sim, lei de aula em 88. Então, quando ele nasceu, foi em 1899, 1998, 97, por aí. 90, não Tinha temos a acabado. data precisa. Exato, Quer dizer, tinha 7 anos que o fim da escravidão, ou 8 anos. exatamente. Ele nasce nesse processo de uma nova perspectiva de Brasil que, na verdade, no Recôncavo Baiano nunca existiu. Ele Verdade. tem que trabalhar com a comunidade. É uma grande mentira, e se a gente, como historiador, ficar alimentando que houve, na perspectiva daquela população e da população baiana, que houve o fim da escravidão foi um processo mágico, não foi. Muita gente continua sendo escrava, trabalhando até por comida e por moradia, Exato. em condições precárias nas fazendas E de... isso se perpassa pelo século XX. Eu nasci na década de 70, eu me lembro muito bem disso. As pessoas trabalhavam por troca de comida. Isso, Eu, isso. isso ninguém me contou, não. A gente é história viva, a gente é memória. Então, A Cátia então Matos, no livro dela, A História da Bahia, Bahia do século XIX, ela escreve, diz que muitas famílias que, tipo assim, trabalhavam ali nas casas de família, ali no Canela, no bairro do sim, Canela, e em troca dos serviços, o pessoal oferecia um saco de feijão, um saco de farinha, um saco de arroz. verdade, verdade. E quantas pessoas vinham do interior, né, que não tinham oportunidade de estudo no interior da Bahia, até hoje, e vem para É, Salvador para ter o que comer, para ter onde morar. Pois, meu amigo, é o seguinte, esse ícone, né, de baianidade, esse ícone da capoeira, esse ícone de resistência, ele vai aprender capoeira muito novo, né? Na rua do Trapiche de Baixo, vai começar os seus primeiros passos e rapidamente ele vai mostrar a sua habilidade, né? Para o que veio, ele vai mostrar pelo que veio, por sua personalidade, pela sua linguagem corporal, pela sua expressão com o mundo. E aí ele vai construir o seu mito. Ele vai construir o seu mito, vai incomodar muito a classe média, a elite, por bater de frente, por ser um transgressor. E ele vai virar uma lenda por onde passou. No Recôncavo tem uma lenda. E o mais interessante que o Besouro é uma figura tão lendária, mas tão lendária, que a gente chega a duvidar da existência dele. Então, muitos historiadores, muitas pessoas que amam esse tema, que amam a capoeira, chegou a duvidar da existência do próprio Besouro. E aí, é, semana passada, eu resolvi botar uma postagem no Instagram, uma foto bem plástica, né? De um golpe de capoeira, de um filme que retrata o besouro. E aí, isso me assustou, meu amigo. Isso me assustou, a repercussão que essa foto deu. Correu o mundo, eu coloquei as hashtags, a gente até bateu esse papo. Eu foi. cheguei a ter 18 mil visualizações. Então, o besouro está vivo, né, Jacob? O besouro está na identidade das pessoas, a capoeira está viva, né? A capoeira, E, nós temos duas figuras importantes, tão quanto besouros, né? São muitos besouros, né? Muitos mestres de capoeira, que, infelizmente, pela marginalização dessa luta ao longo dos séculos, que hoje acabou, e um dos que fizeram isso acabar foi o mestre Bimba. exato. Tinha como Bimba, mas Bimba foi o que criou, que conseguiu, foi o primeiro a colocar a capoeira nas escolas. Né? Com a capoeira, ainda Exatamente. tirou a capoeira do conceito de marginalidade, colocando a música na capoeira, e muita gente da alta sociedade baiana começaram a olhar a capoeira
com um olhar mais cultural do que com um olhar mais. Exatamente. Isso. Rapaz, a capoeira é algo sagrado, né? A capoeira é quase uma religião, é uma identidade, é absurda a força da capoeira. E nessa religião capoeira aí, ela tem a tríade dela. E a tríade da capoeira mundial, que é baiana, né? Tudo nasceu aqui, a capoeira nasceu aqui. A tríade é o Pai, Espírito, Espírito Santo, eu diria que é Besouro Mangangá, tá nessa É, tríade, pela força, pela inteligência corporal, pela postura dele diante do sistema, da vida, pela lenda que gira em torno dele. Um outro dessa tríade é Mestre Pastinha, que é uma figura assim única para a teve Bahia. uma, teve uma morte abandonado, morreu no asilo São Francisco. Teve uma morte assim não digna, né, de um grande mestre, né? A esposa Exatamente. cuidou até quando pôde, mas no Exato. final ele morreu cego, com catarata, e no asilo São Francisco. Ou no asilo São Francisco, não, no asilo. Morreu. O Dei Rossi, ele fala o seguinte: na década de 80, a capoeira ainda era fortemente discriminada. Quem vivenciou nos bairros periféricos conhece bem. É verdade. Até a Exatamente. década de 80, quer dizer, a nossa geração, ela presenciou, como você falou muito bem, a discriminação que as pessoas que lutavam capoeira ainda sofriam. Isso aqui tem uns 40 anos atrás, uns 30 anos atrás, 40, praticamente. Perfeito. A Rapaz, ainda era como uma arte marginal. exato. E por fim, ela começa a penetrar, sair das fronteiras baianas de forma mais densa a partir da década de 50. Muitos Isso. mestres viajam para São Paulo, né, para divulgar essa arte marcial, né, essa luta. Também. E aí ela começa a fazer a construção e buscar respeito perante a sociedade brasileira, Exatamente. que hoje ela tem um espaço, é uma luta nossa, é uma luta brasileira, ela tem um espaço maravilhoso no Brasil, nas escolas, principalmente, toda escola pública ou privada tem de obrigação de ensinar capoeira aqui na Bahia, entendeu? Verdade. Quer dizer, não sei como está no interior a questão da escola pública baiana, embora os professores sejam excelentes, porque você passa de um concurso público, ainda é muito decadente, né? E não tem coloração partidária. Todos os Exato. partidos que administram a Bahia negligenciaram a educação pública e nós que somos professores temos autoridade para falar sobre isso, né? Tem alunos Verdade. aí que nem fazer conta, nem regra de três. A gente, é verdade, é uma triste realidade, meu amigo, uma triste realidade. Eu posso falar, eu sou para você, Eu pode. também. Eu Eu posso não falar sou. também. Eu estou no front. Eu estou no É isso front ali. mesmo. Você, nós, meu Não, irmão, esse aí que falou com você, Djalma Rossi, é um queridíssimo. Foi meu aluno, não existe ex-aluno, ainda é meu aluno, né? Foi meu aluno da faculdade de turismo. Eu ensinei muito tempo a faculdade de turismo, tem uma galera boa. E aí eu tenho o maior carinho por Djalma. Djalma sempre acompanha a gente, é um cara muito bacana que sempre contribui. Meu velho, dessa tríade aí que a gente trouxe, Besouro, a lenda Besouro, Mestre Pastinha, que merece uma live só sobre ele, você citou Mestre Bimba. Mestre Bimba, eu diria que ele representa Sócrates para a capoeira, o que Sócrates representa para a filosofia, né? Sócrates é um divisor de água na filosofia. isso. Quando vem o pensamento de Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, a filosofia muda completamente, para de pensar no externo para pensar no interno. E o Jesus da capoeira, o Adão da capoeira, o divisor de água da capoeira é Mestre Bimba. Os outros são extremamente importantes, né? Pastinha pela própria resistência, quando a capoeira regional estava se consolidando e estava na moda, Pastinha foi até o final da vida com a capoeira de Angola, que é uma capoeira mais antiga, uma capoeira mais de mandinga. O próprio mestre Bimba, ele lutou por quase 14, 15 anos em Angola.
Sim, Mas só ele tirou. que ainda era marginalizada a capoeira Angola, e ele constrói, vê que, ó, eu presenciei uma palestra de Milton Santos. Sim, pô. Acho que a gente Eu estava tive, junto nessa palestra. A gente eu pegou tive uma essa palestra. ele palestrando, ele falou assim, ó, existe dois tipos de pessoas no universo, na filosofia na universidade, o Sim. intelectual e o letrado. E ele estava mandando um recado para Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique Cardoso tem o intelectual e o letrado. O que é o letrado? O letrado é aquele cara boçal, é aquele cara que arrota a sabedoria, mas ele não utiliza o intelecto para o mundo, ele utiliza para ele, para dizer que eu sou correto, Interessante. que eu sou retado, que eu sou boca de 09, que eu escrevo Vaidade. um livro tal. E muitas vezes, muito dessa literatura é uma literatura medíocre e cheia de egoísmo. Não estou generalizando. Mas o letrado é isso. E o intelectual? O que é o intelectual? O intelectual é o letrado que coloca, ou não letrado, que coloca o intelecto a serviço da humanidade. É o Rapaz. cara que cria, é o cara que dá a sua inteligência, seja ela vulgar, como o Best Bimba, que não possuía escolaridade, ou seja ela científica, como o próprio Milton Santos. Ele colocou o intelecto dele a serviço da humanidade. Então, Mestre Rapaz. Bimba, por mais que ele não tenha tido a oportunidade de estudar, ele disponibilizou o intelecto dele e criou. Exatamente. E aí eu Exatamente. desafio aqui, na minha ousadia, a Universidade Federal da Bahia devia dar um honoris causa a Mestre Não. Bimba. A Pós-morte, Não, seja a Universidade Federal da Bahia, em 1996, eu não ele, sabia. ele deu Mestre Bimba em 96, pós-morte, Mestre Bimba morre em 74 em Goiás, né? Imagine em Morre 70. de banho. Ele sai da Bahia para não, por necessidade, ele É, queria ganhar dinheiro, porque ele vivia no sufoco, né? exato. Eu vi até um depoimento em alguns documentários que ele falava assim: eu vou para lá botar minha academia para ganhar dinheiro, e vou botar um candomblé para minha mulher fazer os trabalhos dela lá, né? E aí meus alunos vão fazer os trabalhos no candomblé e eu vou ganhar dinheiro dos dois lados. Né? Rapaz, Mas, infelizmente, ele você. de banzo porque não tinha a realidade da Bahia. A Não, Bahia não, é. é mágica, Salvador ela é mágica. Você, quando mexe Goiás, viva, Goiás meu era pai, outro, Goiás era outro e país. Goiás era outro país. Goiás era outro país, bicho. Goiás era outro mundo, era um mundo que ele não fazia parte daquele mundo e várias pessoas falaram para ele não ir para Goiás. Rapaz, não vá para Goiás. Mas a necessidade dele, enfim, ele queria, com 60 anos, ele resolve encarar esse desafio e não dá certo, né? Ele vai, assim, ser muito enganado. Ele era convidado para shows, prometia-se uma quantia X que nunca era paga para ele e no final da vida ele vai ficar desgostoso, vai parar de conversar, vai ficar muito no canto, já depressivo, não tinha plano de saúde, não tinha nenhuma assistência, fora do seu lugar, né? Porque você tocou em Mestre Bimba é um capítulo à parte. A gente tem que ter umas 10 lives para falar de Mestre Bimba. E Mestre vamos Bimba, fazer, vamos fazer. Mestre Bimba nasceu no Engenho Velho de Brotas. Mestre Bimba é do Engenho Velho. Engenho Velho, imagine o quão o Engenho Velho é antigo, meu amigo. O quão o Engenho Velho é antigo de Brotas. Quilombo. E aí, o que é que ele faz, Jacozão? Você falou muito bem, você trouxe muito bem esse detalhe. Ele vai viver um período em que a capoeira é marginalizada. A partir de 1890, o Código Penal brasileiro previa que a capoeira era uma arte de marginal. O termo capoeira é cunhado para tipificar um grupo social, né? Não existia luta capoeira. Quando foi criado esse termo, os capoeiras era quase que um adjetivo para com as pessoas que viviam na marginalidade. Então nos falava a capoeira,
Era o capoeira, os capoeiras, era aquele sujeito marginal, era aquele indivíduo que vivia sempre batendo de frente com o Estado, sempre batendo de frente com a ordem. Então, de 1890 até Getúlio Vargas, é Getúlio Vargas que vai iniciar esse processo de modificação da capoeira, e ela vai passar a ser legalizada. Mestre Bimba foi o homem mais importante para a legalização da capoeira. Mestre Bimba é, antes e depois dele, a capoeira. Ele vai pegar com o pai dele era um homem de batuque. O que é batuque? Batuque era um tipo de luta, não era exatamente a capoeira de Angola, mas era um tipo de luta que era violento. Você estava dançando ali no miudinho, e aí você, ó, dá umas cutucadas, umas caneladas. E o pai dele era um excelente homem do batuque, um batuqueiro. E ele vai pegar esses elementos do pai dele e vai misturar com Angola. Ele estava achando que Angola já não estava indo para frente, entendeu? Ele começa a perceber que Angola está muito devagar, que está muito para turista ver. E aí ele coloca os elementos que não são novos na capoeira. Todo mundo fala que são... Ah, Bimba colocou elementos. Não. Bimba pegou elementos da antiga capoeira. Sou capoeirista também, Nice. Nice Dandara tá falando, eu amo capoeira, sou do Rio Vermelho. É menina. Ela é aluna de história e é excelente capoeira. Olha aí, ó. Ela é mestre de capoeira. E um dia a Olha gente vai aí. bater um papo com ela, quando tiver oportunidade, Vamos até no sim. YouTube com ela, que ela vai falar da história dela, que é uma história fantástica. É uma mulher de muita luta, de muitas vitórias, de muitas Pô, que conquistas. riqueza, hein? Que riqueza, que prazer. Tá falando com a gente aqui também nosso colega, velho, meu xará Murilo. Vamos falar sobre Mestre Pastinha, Murilão. Segura aí, É, Murilão. Traz Mestre Balão aí. Cadê Mestre Balão? Tá na live? deve Olha, estar. você lembra de André, rapaz? De André da Lua, nosso contemporâneo, o grande da Lua? Me É lembro. o grande André tá aqui com a gente mandando um abração. Ele que manda lá em Goiás hoje. Tá mandando, tá dizendo, ele que manda em Goiás. É André. Velho PC do Verde. Olha, então, meu velho, você sabe não é de que vem o apelido Bimba? Sim. Conte aí. Conte. Na hora de nascer, a mãe dele estava esperando uma menina. E aí É, fez uma aposta com a parteira. Naquela época não se tinha filho. Mestre Bimba nasce Manuel do Reis Machado, é o nome da fera, é o nome do Jesus, é Manuel do Reis Machado. Manuel do Reis Machado nasce no finalzinho dos 1899. Alguns registros falam 1900, né? E aí a mãe dele tinha certeza que vinha uma mulher. Veio uma mulher, aí a parteira não, veio um homem. Vamos apostar? Vamos. Aí quando nasceu, a parteira pegou e falou, olha, Bimba, o apelido dele vai ser Bimba. E o cara... era o negão forte da porra, meu irmão. Porra, velho, e ele é gigante pela própria natureza. Ele era um cara acima da média intelectualmente. Ele era acima da média corporalmente. Ele era um monstro. Mestre Bimba era um monstro de tamanho. A porrada de Bimba diz que todo ser humano só aguentava até a terceira. É. Era o apelido dele. Um ele batia, você podia até sobreviver. A segunda, mas na terceira... Ele segurava o rabo de um burro, mandava o cara bater, bata no burro aí para o burro correr, o burro não conseguia sair do lugar. Para você ver o monstro que ele é. Você trouxe essa história do burro aí que é deliciosa. Tem Bimba não ninguém faz nada sozinho. A gente que é historiador, a gente sabe que Bimba é o pai da regional. Bimba é o cara que vai transformar a capoeira em educação. Ele vai ter essa sacada, meu amigo. Ele vai ter essa sacada. E aí ele vai ser o primeiro homem do mundo, a botar capoeira em quatro paredes. Porque capoeira era de rua. Capoeira era de capoeira. Ele vai botar na rua, onde tinha espaço aberto. Capoeira, tem um mestre que falou assim, capoeira em mato baixo, capoeira baixa, em mato alta, capoeira alta. Na rua é capoeira de rua. Olha, tem um grande Jean Capoeira,
tá falando aqui certíssimo sobre Cisnando, era dele que eu ia falar. Eu falei que, muito bem, Jean, muito bem, gostei. É o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Bimba, com certeza, é o Jesus da capoeira. É antes de Bimba, depois de Bimba. A capoeira ganha um outro sentido, um outro significado para a sociedade, passa a ser aceita. E quem é Cisnando? Sabe quem é Cisnando, Jean? Eu ia falar dele. Cisnando é um estudante que veio do Crato. Para quem não sabe aqui que é o Crato, Jacozão aí sabe, minha autarquia sabe, o Crato é o interior do Ceará. E É. os estudantes do Nordeste inteiro que queriam melhorar de vida tinham que vir para Salvador porque só tinha faculdade de medicina aqui, velho, no terreiro. Então É. Cisnando vindo do Crato para cá e Cisnando era um monstro. Um monstro. Já tinha jiu-jitsu naquela época, acha que jiu-jitsu é de agora. Não, o jiu-jitsu foi trazido para cá com Hélio Gracie. Nessa época já tinha jiu-jitsu aqui. E Cisnando já tinha feito jiu-jitsu, era um monstro de força. E aí Bimba vai achar um páreo para ele. E aí Cisnando vem do Ceará estudar medicina aqui, conhece mestre Bimba, pede para entrar e fazer capoeira, ele já tinha feito várias coisas. E Cisnando é uma lenda, porque ele não segurava um boi, não, um jumento só, não. Ele dizia que o pai dele, Jacó, segurava dois pelo rabo. Ele falou assim, ele não falava assim. Ele foi o cara ensinando, falou: rapaz, você é forte, né? Forte é meu pai que segurava dois. Segurava dois. Então, Cisnando, velho, ele que vai trazer os estudantes, ele vai ser o primeiro aluno branco. Até Jean falou aqui, ele vai ser o primeiro aluno branco aceito, porque Bimba olhou para ele, rapaz, tu não tem cara de capoeirista, não, rapaz, essa cara lisinha tua. Branquinho, cabelo liso. Aí sabe o que é que acontece? Bimba tinha um golpe que a gente chamou de mata-leão. Antes não era mata-leão. Bimba fala: se tu aguentar aqui, esse mata-leão aqui, tu entra. E o cara aguentou, o cara no monstro, Jacob. Embaixo do meu braço aqui, você entra. E aí ele vai trazer os estudantes de medicina, Bimba vai começar a namorar com outros segmentos da sociedade. E a capoeira vai cada vez mais ser aceita. Olha a visão de Bimba, cara. E Bimba vai dizer... Essa semana eu conversei com o mestre Xarel. Mestre Xarel é uma lenda. Mestre Xarel, seu Hélio, né? Seu Hélio é professor, é colega nosso, né? Mestre Xarel. E é pai de um amigo meu, de Paulo, né? E aí eu bati um papo com ele essa semana. E aí Mestre Xarel, que é professor da Universidade de Medicina, estava me dizendo que ele é da primeira turma de Bimba. Imagine o significado de seu Hélio Campos pra gente, né? É de uma riqueza. E tem mestre Itapuã também. Mestre Itapuã é dessa primeira geração de alunos de Bimba. E mestre Itapuã vai ser também um dos responsáveis por levar essa capoeira para os quatro cantos do mundo, Jacó. Hoje o mundo faz capoeira. Principalmente no Oriente. Os orientais, eles têm por cultura adorar, venerar o que sai de mestres, né? De criação, né? A criação que surgiu aqui na Bahia, no recôncavo baiano, que foi a capoeira é filha do recôncavo, né? Ela traz, claro, da África, é uma luta, mas ela se aperfeiçoa, ela muda muito e vai mudar muito. A capoeira nunca vai ser a mesma coisa de hoje. Daqui a 30, 40, 50 anos, a capoeira vai ser outra. Vai ter a base dela, mas ela vai mudar muito. E ela hoje influencia até em filmes em Hollywood. Vale Tudo, né? Que é o. Exato, o western. O nome hoje é outro, né? O MMA, né? O MMA? O UFC, o MMA. Ela está muito presente, né? Ela que dá aquela mobilidade. Mas uma coisa que eu queria marcar aqui, que esteja também no nosso debate, é o fim triste de todas essas pessoas. Rapaz, bem colocado isso aí. Como o nosso país é ingrato. Bem colocado. Como o nosso país é ingrato com os nossos heróis, e heróis populares, heróis sociais, heróis que saíram das camadas populares. Tanto Besouro, e a morte de Besouro foi triste. Tristíssimo. Ele é uma briga com policiais, ele consegue por mato na minha querida Terra Nova. Um abraço, Binho. Binho da Terra Nova, um abraço, meu querido. Você está me escutando aí. Ele sai por aquelas fazendas de Terra Nova e dentro do mato ele é atingido por uma faca de ticum.
ticum. O que é Ticum, ticum? Uma madeira dura que sai da palma. Ela é uma exatamente. madeira tão dura que é comparada a ferro. E Exato. ele é atingido, ele é socorrido, porque era um homem muito forte, ele tinha 22 anos de idade, ele morre com 22 anos de idade, salvo me engano. Ele morre com 22. Salvo me engano, ele morre em 1920, não sei. É, Esse ano, e agora, 100 anos da morte dele. Né? exatamente. Esse A- ano agora é 100 anos da morte dele. E a rapaz, gente quer fazer, você. nós queremos, eu e Murilo, queremos render essa homenagem, que essa live fique para ele. Né? A gente quer lembrar, e vai lembrar muitas vezes ele, e ele é levado para a Santa Casa de Misericórdia Exatamente. De de Santo Amaro. Santo Amaro, Santo e Amaro. com muitas pessoas que levam tiro, que infelizmente banalizam, e a gente tem uma discussão hoje muito pesada com a questão de muitos assassinatos de populações, independente de ser criminoso ou não, de populações negras. Ele é deixado à míngua, né? Ele entra da entrada às 9 horas da manhã e ele agoniza até as 7 horas da noite. Verdade. E O isso é médico registrado. Tem registro disso. ele dá um socorro a ele, leva ele desembarca no carro de Arujupinho, lá em Santa Maria da Purificação, e ele fica agonizando Agonizando. E aí, mais de 12 horas. mais de 12 horas. Rapaz, a morte dele, você vê que Besouro ele tem tanta magia em torno do nome dele que desde o nascimento dele até a morte dele é envolto a lendas, né? Você colocou muito bem. Besouro tem duas versões da morte dele. Uma é que ele foi morto por policial, essa é quase que descartada, e a outra que você falou. Você está certíssimo. É o único registro que nós temos de Besouro. É o seguinte, ele vai levar uma carta, né? Ele estava trabalhando para um rapaz, ele sempre foi trabalhador. Ele sempre foi trabalhador. Ele era visto como um marginal, mas a partir de um grupo específico social. Ele era um marginal porque ele batia de frente. Trabalhadores, eles são tratados como marginais. A gente vê isso muito. E aí ele brigou com um fazendeiro que ele estava trabalhando. Esse fazendeiro tinha um filho. E o filho dele era valentão, brabo, né? Não deu outra. Foi mexer com quem? Com Besouro Mangangá. Besouro deu 2 bolachas nele, acabou a valentia na mesma hora, deu 2 tapas, arrebentou o menino todo no pau, porque com Besouro ninguém dava no Besouro, ninguém dava no Besouro. E aí o que é que acontece? Esse fazendeiro rico, poderoso, vai dar uma carta para ele. Olha que malvadeza. Você pega essa carta e vai lá para Maracangalha. Maracangalha é a mesma terra que Dorival Caymmi cantou em versos e prosas. E aí Besouro lava a carta. Como ele não sabia. Como ele não sabia ler, rapaz, olha que maldade, Jacó. Como ele não sabia ler, ele levou a carta da sua morte. O que estava escrito lá é: dê cabo a esse cara aqui, é esse cara que você tem que matar. Aí ele foi. Aprontaram com ele. Levou a carta lá. Dizem, reza a lenda, que chegaram 40 homens para matar ele, para dar porrada. Porque deixaram ele esperar. Olha, no outro dia a gente conversa com você. Ele dormiu lá, acordou e no outro dia foi cercado covardemente. Ninguém conseguiu atingir ele porque ele tinha um corpo fechado. Dizia que Besouro era um homem do corpo fechado, do corpo rezado, né? Era um cara do Dendê mesmo, né? Era um cara protegido. Então, o que é que acontece? Esses caras vão bater em Besouro covardemente, vão atirar em Besouro, mas o único que vai matar, reza a lenda, era um que na trairagem tinha uma faca preparada para quebrar mandinga, que é a faca de ticum que você bem falou. Parabéns, exatamente isso. E aí só a faca de ticum para quebrar. Aí ele dá entrada em Santa Amaro, 9 horas da manhã, como você bem colocou, com a perfuração no abdômen. É exatamente isso. Opa aí, bicho. E aí você falou também sobre as mortes trágicas que revelam a dificuldade que era para o capoeira sobreviver, para o negro sobreviver durante o século XX, rapaz. Bimba não é tão longe da gente, não. Capoeira, tipo assim, mestre de partinha, era pintor de parede.
Exatamente. Ele tinha Agora, capoeira, mas ele precisava ganhar dinheiro. para Boa ganhar parte dos dinheiro, alunos não pagava porque era pobre. Então, mestre Partinha pintava a casa. pintava a casa. Agora, uma coisa interessante de mestre Partinha e também de Bimba, assim como as irmandades religiosas negras ou as confrarias, para se perpetuar, eles se organizavam. Como se organizavam? Organizavam burocraticamente e buscavam apoio das autoridades. Eles não eram Exato. rebeldes, eram articuladores. O Bimba, Articuladores. não, o Pastinha, ele sabia, né? Ele criou uma federação, ele criou uma associação, Ele ele criou a resistiu, seta. ele vai buscar dentro do Estado. E uma das figuras que ele vai buscar como apoiadores, ele sabia que a partir do momento que ele tem um apoiador do tipo de Wilson Lins, o Wilson Lins era filho do coronel De Jeremoabo lá. Matos, Frank Exato. Lins. E ele tinha uma pessoa muito influente, foi secretário de Educação de Juraci Magalhães, e a partir do momento que esse capoeirista, esse homem que pensa, embora tenha uma formação de pouca qualidade, porque não teve a oportunidade de estudar, aí que entra o intelectual, que não precisa ter boa formação universitária, mas Acadêmico. utiliza o intelecto para uma coisa para a humanidade ou para a sociedade, ele vai buscar, dentro do poder, Isso. o apoio necessário para que a capoeira se torne uma instituição. Quem fazia isso eram as irmandades religiosas. Né? Exato. Boa parte das irmandades religiosas, ela tinha atrás dela terreiros de candomblé. Então, para ela exercitar os terreiros de candomblé e não ser perseguido pela igreja e pelo Estado, eles criavam ordens religiosas, irmandades religiosas, Exato. confrarias. Nessa confraria, em homenagem ao santo ou à santa, dentro dessas confrarias, aí exercitar o secretismo deles, chama secretismo religioso. Então, Exato. essas pessoas são inteligentes o suficiente para fazer com que a criação, a idealização de um projeto se torne fecunda a partir do poder público. O poder que reprime é o mesmo poder que concede inteligência. Exatamente. Pois São é. pessoas, o Bimba fez isso, e Pastinha também fez isso. Pastinha era muito organizado. Ele criou presidência, vice-presidência, primeiro secretário. Você tocou num ponto legal aí, bem interessante, numa discussão bem rica, que é a vida que eles levaram paralelamente à capoeira. Eles entraram para a história como heróis, como lendas, mas a vida deles, pessoais, o ganha-pão era muito difícil. Você falou que Pastinha era pintor. Eu tenho um aluno, Cáliga, Tiagão Cáliga, foi meu aluno, e aí resolveu fazer história, para muito orgulho meu. E aí, Tiago Cáliga é uma figura, eu vou te apresentar, capoeirista também. Ele falou muito bem aqui que muitos deles trabalharam nas docas. Bimba era estivador, bicho. Durante uma parte da sua vida, Bimba carregava. Com carvão, depois se torna estivador. Tanto que boa parte das rodas de capoeira dele. Exatamente. Olha, quantos minutos a gente ainda tem, Jacozão? A gente começou atrasado. Quando faltar um minuto, eu lhe dou a palavra e a gente dá aquela tchauzinho. Valeu. E ficar para a próxima vez. Mas deve estar faltando aí uns 10 minutos. 10 minutos para cá. Bicho, a gente passaria aqui a noite toda falando dessa turma aí que, assim, a Bahia deve muito a eles. Muito. Eles são responsáveis. João Pequeno, João Grande, Mestre Itaíra, que é uma figura fantástica, que jogava, né, muito com as mãos também. Tem duas coisas. Cobrinha Verde. Cobrinha Verde é o único parente. Todo mundo fala que é parente de Besouro Mangangá. Todo mundo quer ter um pacto lá, uma relação com o Besouro. Mas o único que é comprovado no DNA mesmo é Cobrinha Verde, que foi seu primo. Cobrinha Verde foi primo legítimo de Besouro Mangangá.
foi um mestre, né? A gente tem fotografias de Cobrinha Verde, né? Inclusive, a gente ia fazer essa live, recebi algumas fotos de amigos meus que são mestres de capoeira também. A galera da capoeira é muito generosa, velho. E aí, a gente bateu esse velho papo sobre Cobrinha Verde, que realmente, inclusive, ele chegou a conviver menino com o Besouro Mangangá. Então, o Besouro Mangangá é muito mais do que uma lenda. Ele existiu de carne e osso e a vida dele foi mais interessante, talvez, do que a lenda. Ele, como era trabalhador, tinha que dar um duro retado. Ele vem trabalhar em São Caetano, aqui no bairro de São Caetano, aqui em Salvador. Ele sai de Santa Amaro, como a gente fala hoje, na correria, né? Na correria. Vem trampar aqui. Essa gente saía para trabalhar com 12 anos de idade, o pai botava para fora. As E aí, filhas ficavam em casa. Arranjou um marido e os meninos tinham ido para a rua. como eles eram bons de briga, tanto o Besouro, quanto o Bimba, quanto Pastinha, o Estado percebe isso e querem cooptar eles para ser leão de chácara, para trabalhar como policial. Mas aí. Trabalhei como prata na Guarda Civil. Muitos capoeiristas foram contratados para trabalhar como guarda civil. Exatamente. E aí o que é que vai acontecer? Ele, como foi iniciado no Exército, imagine, Besouro Mangangá, que fazia e acontecia, que fechava bar, que pegava amendoim na feira e o dono deu um tapa nele uma vez, logo em Besouro. Ele comeu o amendoim todo do cara, ainda pagou para todos os fregueses. O cara tremeu de medo de Besouro. E aí o que é que acontece? Aqui em São Caetano, meu amigo, sabe o que é que vai acontecer? Como a capoeira era algo proibido no Código Penal de 1890, a polícia apreendeu um berimbau. E aí foram correr atrás de Besouro, que sabia da valentia, da coragem de Besouro, da relação dele, que ele já tinha sido do Exército. Ele foi lá pegar o berimbau na delegacia. Aí o delegado falou, rapaz, se você faz parte do Exército, você não devia mexer com capoeira não, que é coisa de vagabundo. Ele falou, não, eu vim pegar o berimbau porque o berimbau tem dono. E aí não deu outra, ele quebrou o delegado no pau, meu amigo. Quebrou o delegado no pau em São Caetano. E veio o policial, ele quebrou também o Besouro, quebrou o policial no pau. Aí veio a população de São Caetano se juntar com a polícia e prender o Besouro, a força juntou. Então o Besouro é uma lenda, meu amigo, é uma lenda. E se tornou lendário. Eu quero uma professora aqui, professora Lúcia Góes, está nos assistindo. Ela lembrou de Mestre Moa. E eu queria, dessa live, se você permitir, claro que você concorda comigo, dedicar a Mestre Moa. Claro. Essa live de hoje, que é uma figura que morreu, infelizmente, de graça. Entendeu? Morreu após uma briga. Mas é isso aí. Eu e Murilo dedicamos essa live a Mestre Moa. Com certeza. Rapaz, que infelizmente partiu de uma forma absurda. Absurda. Banal. E Mestre Moa, né? Catender, bem colocado aí pro Djalma, pro professor Lúcia Góes, que bacana a participação de vocês, vocês engrandecem sempre a gente. Ele foi cantado agora, né? Foi reverenciado pela banda, talvez, que mais represente essa baianidade hoje em dia, que é o Baiana System, né? O Baiana System, no seu álbum novo, canta uma música belíssima, né? Moa, 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 Mestre Vive, né? Moa, 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 Mestre Vive. Mestre Moa vive o trabalho social dele. É um cara de muita significância nessa luta de resistência, né? Nessa luta de reconhecimento. E Moa tá mais vivo do que nunca, meu amigo. Viu? Moa tá mais vivo do que nunca. A capoeira tá mais viva do que nunca. Assim como Pastinha, assim como muitos outros mestres, João Grande e João Pequeno, que contribuíram para a construção dessa filosofia, dessa luta, da nossa terra, da Bahia. Né? Essas pessoas, enquanto muitos que estão aí no parlamento e nos poderes públicos tentam destruir, tentam desmoralizar, né, a sociedade, dando mau exemplo de corrupção, essa gente que constrói. Essa gente que está na rua aí, ó, fazendo a luta de cada dia, botando um pão dentro de casa e botando um pão na casa dos outros, que muitos mestres hoje têm uma profissão fora do Brasil, dentro do Brasil, aqui na Bahia, graças a esses homens que passaram fome, graças a esses homens que sofreram na pele, categoricamente, preconceito,
a discriminação e o racismo. Esses homens que pegaram a Bahia extremamente preconceituosa, hoje, o legado dele é de alimentar, botar o pão na mesa de muitos mestres de capoeira, que hoje faz seu trabalho do preconceito e muitas vezes e deveria ser mais reverenciado pelos seus discípulos e pela sociedade. Exatamente, meu amigo, exatamente. Para todos nós, quem faz a história, e aí a escola dos análises, que diz aí a microhistória, somos nós, eu, você, Murilo, Goa do Exatamente. Gatinho, Pastinha, essa gente comum como a gente, que não tem poder Exato. público, não pertence a elite política nenhuma, você também não pertence a elite política, mas a gente está construindo a história, está resgatando pessoas, está Exato. resgatando imagens, resgatando tradições populares. Esse é o nosso objetivo E como somos, profissionais de somos história. muito bem colocado, meu irmão, muito bem colocado. Nós, Como o Murilo Melo História, ele tem um compromisso de resgatar, né, a história vista de baixo, a história exatamente. construída pela população, não a história oficial. Porque a história oficial mente, assim como a imprensa oficial mente, a história oficial mente. Então, nosso objetivo é desconstruir a história e construir a história vista de baixo, a história de Boa do Catendê, a história de Pastinha, de Mestre Bimba, né, de Mestre Valdemar e Parabéns, do meu amigo. Besouro. Né? Essa é a nossa obrigação, temos obrigação social enquanto estivermos aqui nesse mundo. E que outros sigam e façam as mesmas coisas. Resgatar a verdadeira história, sem, Agora, sem pintar. meu amigo, parabéns pelas suas palavras aí, viu? Me orgulho muito aí de você. Parabéns. A gente é, sem dúvida, agente histórico, a gente é construtor de história. E a capoeira, assim, eu fiz capoeira muito tempo na minha vida, no Rio Vermelho, muito tempo mesmo, assim, e confesso que me afastei um pouco da capoeira nos últimos anos, trabalho, filho, e aí, nesse exercício que a gente está tendo de resgate de memória, no meu Instagram, no seu Instagram, a gente está resgatando a nossa memória, você posta coisas maravilhosas, eu procuro também resgatar sempre a nossa memória e nossa identidade, e aí tem me feito muito bem retratar a capoeira e fazer esse resgate, porque eu nunca recebi tantas mensagens de carinho e de reconhecimento quanto dos mestres de capoeira. Cada postagem que eu boto no meu Instagram, que você falou aí, Murilo Melo, História, Melo com 2 L's, rapaz, tem uma repercussão que faz com que a gente se sinta, de certa forma, um pouquinho importante socialmente. A gente se sente com um dever cumprido, de resgatar um pouquinho da memória. Então, a capoeira tem esse papel de identidade, de nação, de vestir a camisa, de ser capoeira. Capoeira não é uma arte. Rebeldia. É uma luta rebelde, uma luta que colocou os poderosos no lugar dele, né? De poderosos e de opressores, enquanto a luta era uma espécie de livramento, de rebeldia, de dizer não, não aceito, né? Tanto que Pastinha ele falava o seguinte: é uma religião, o capoeira é uma religião. É uma religião. Rapaz, a gente não pode deixar de citar hoje o trabalho de Pastinha. Pastinha compõe essa tríade aí, né? Essa tríade sagrada aí, essa trindade. E ele vai fundar no Pelourinho o Centro de Capoeira, que é o SECA, e que vai funcionar até a década de 70, né? E aí, Quando Pastinha vai... Antônio Carlos Magalhães toma a casa dele para botar o SESI, aquela coisa que você vê o SESI hoje, era a casa. Exatamente. A partir desse momento acaba a vida dele. Ele vai Exatamente. morar com uma mulher que vende acarajé para Exato. sustentar. Ela vai vender acarajé para sustentá-lo. E quando ela não tem mais condições, porque a vida do trabalhador, se hoje é difícil, antigamente era muito mais difícil, ela não consegue mais e consegue uma vaga no asilo São Francisco, ou asilo Dom Pedro II, interna ele. Meu querido, falta
Vice-Mundo. Rapaz, eu quero agradecer aqui, velho. Agradecer, um excelente bate-papo, a gente batendo essa bola gostosa e pedir a galera para seguir a gente no Instagram da gente, no Baú Histórico da Bahia, no Murilo Melo História. E É ó, isso aí. aguardem a próxima aí que a gente vem com tudo, meu irmão. Vamos escolher um tema massa aí, viu? Obrigado.